No ar, Saúde Urgente, um serviço à comunidade desta emissora numa produção da Rede Maranata de Programas em Rádio e Jovens Adventistas do Sétimo Dia. O coração pede chocolate. Durante o mês, 23 voluntários da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, tiveram uma doce obrigação: consumir 38 gramas de cacau em pó ou de chocolate amargo todo dia. Isso equivale mais ou menos a 2 trufas pequenas. Assim, os níveis de colesterol ruim dessa turma abaixaram 4%. Já o HDL, o bom colesterol, subiu outros 4%. Segundo os especialistas, as substâncias presentes no chocolate amargo tanto previnem quanto revertem certos problemas nas artérias. Você ouviu Saúde Urgente, um serviço à comunidade desta emissora numa produção da Rede Maranata de Programas em Rádio e Jovens Adventistas do Sétimo Dia. 7. Apresentação: Hamilton Menezes. 7 passos para a recuperação de drogados. Primeiro, admitir minha impotência perante as drogas. Segundo, acreditar que existe algo mais forte do que a droga. Entregar minha vontade e minha vida nas mãos desse poder superior. Terceiro, fazer um inventário moral de minha vida desde o nascimento. Partilhar a minha história. Quarto passo para a recuperação de drogados: dispor-me a mudar meu comportamento e mudar efetivamente o meu comportamento. Quinto, fazer uma lista das pessoas a quem causei danos e dispor-me a repará-los. Sexto, não incorrer nos erros antigos, ser um exemplo. E sétimo passo para a recuperação de drogados: procurar através de preces e meditação estreitar o contato com Deus da maneira como o entendo. 7. 7 são os dias da semana. 7 são as cores do arco-íris. 7 foram as maravilhas do mundo antigo. 7 são as notas musicais. 7 foram as últimas frases de Jesus na cruz. 7 indica plenitude, perfeição. 7 não lembra nada a você? Um toque dos Jovens Adventistas do Sétimo Dia. Boa noite. Boa noite, povo querido, povo de Deus, povo amado que já está com a gente online aqui na nossa live. Que alegria
alegria poder começar uma semana com vocês, que alegria começar a semana falando da palavra de Deus, estudando a palavra de Deus junto com todos vocês. Isso é maravilhoso. Maravilhoso, eu já estou feliz que vendo pessoas aqui que estão sempre com a gente, aqui na nossa igreja, no nosso encontro, na nossa live, que é maravilhoso, que é o corpo de Cristo. Obrigado por você que está aqui. Tem gente chegando já, eu peço para você compartilhar essa live para que outras pessoas tenham acesso. Compartilha aí, que a live vai aparecer aí na sua linha do tempo, no Facebook, e aí outras pessoas vão ficar curiosas, vão querer assistir também. Que live é essa que a Rosane Braz compartilhou? Que live é essa que a Luísa compartilhou? O Luiz, né? As pessoas que já estão com a gente aqui, tá bom? A gente vai falar já já quem está aqui, mandar uma boa noite para todo mundo. Vamos entrando no povo, que a gente já está aqui online. Hoje, dia 18/7, o tempo está voando, são exatamente 20 horas e 14 minutos. Hoje nós tivemos um encontro diferente aqui, eu vou falar já já. Quero convidar o Isaac Mendonça para fazer uma oração com a gente aqui e a gente já volta para dar continuidade. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, Senhor, obrigado por mais um dia de vida, mais uma live aqui, Pai, em que estamos para abrir a Sua palavra e aprender as verdades que estão descritas nela, Pai. Peço que de uma maneira especial o Senhor venha falar através da Sua palavra agora conosco, que essa palavra, Pai, esse tema maravilhoso que vamos falar hoje sobre o santuário, é um tema muito especial que o Senhor preparou para a gente hoje. Que o Seu Santo Espírito esteja com todas as pessoas, Pai, que estão assistindo essa live, dando a elas entendimento e sabedoria, que essa mensagem possa ser cravada em seus corações, que elas possam replicar também esse conhecimento para outras pessoas, Pai. Muito obrigado por tudo, repreenda o inimigo para longe de nós, envie os seus santos anjos para nos proteger, Pai. Que o seu Santo Espírito também esteja aqui conosco, iluminando o nosso pensar, nosso agir e o nosso falar primeiramente, Pai. Fale através de nós, em nome de Jesus, amém. Amém. Maravilha, obrigado, Isaac. Bom, eu quero falar rapidamente aqui as pessoas que já estão online com a gente aqui, que já chegou. A Luísa Antonângelo está aqui com a gente, mandou mãozinha juntos de amém, coraçãozinho. Ela me chamou no WhatsApp agora porque eu já respondi, mas a gente estava atrasado para começar a live. Então, vou mandar um abraço já para a Luísa Antonângelo, nossa fiel seguidora aqui do canal da Live Geração 7, que estuda a Bíblia com a gente todas as vezes. Minha amiga também, pessoal, e amiga de muitos aqui. Obrigado, Luísa, pela sua presença. Deus abençoe você e sua família. Ela mandou uma boa noite aos amigos queridos e fica aí também o nosso abraço, o nosso boa noite para você também, viu, Luísa? Olha só, a Rosane Braz também tá aqui e eu fiquei feliz que a Rosane Braz entrou e a filha dela também entrou aqui com a gente para participar. Deixa eu falar o nome da filha dela que tá para baixo aqui, é a Nayara Braz, né? O Jean já decorou o nome da Nayara também. A Nayara tá sempre com a gente aqui. O Luiz tá por aqui sentado na mesa, mas eu acho que a Lili tá lá acompanhando, né? Mandou vários coraçãozinhos. É porque eles compartilham o Facebook. É igual o Evangelho, a gente compartilha, né? Então eles compartilham também o Facebook. Muito, muito bom isso daí. Uma confiança total aí de senhas, né? Isso é maravilhoso. Casal abençoado. Uma só carne, viu, varão? Bom, quero mandar um abraço também, ó, mandando um coraçãozinho pra Varô aí. Isso aí. Um abraço aí pra nossa querida e amiga Rosa Mires. Que Deus abençoe você, minha querida. Muito bom ter você mais uma noite aqui com a gente. Tá bom? Que Deus possa te alcançar o seu lar. Estaremos orando por você, tá bom? Pela sua petzinha aí, que nós já recebemos uma mensagem que nós estamos orando, né, Jean? Tá bom? Jean depois a gente vai fazer mais orações aqui também. O Jean vai falar aqui um pouquinho mais daqui a pouco, tá bom? Hoje tivemos um encontro bem diferente, bem especial. Eu vou falar já no finalzinho aqui, mas antes eu queria mandar um abraço também pra dona Juju, a querida Juju, mãe da Soninha Lemos, né? A avó do Léo, da Laurinha, né? A sogra aí do Messias Sam, um abraço pro Messias também. Querida família Lemos, que tá sempre conectado com a gente aqui. Forte abraço pra todos vocês, amamos muito vocês, tá bom? Um abraço muito especial, Isaac, sabe pra quem? Pra Del, a tia da Andy, que também está online com a gente aqui. Manda um abraço tia, aí. tudo bom? Um abraço especial pra senhora. Como viu? que é? A Del veio aqui, a gente não conheceu Delma, pessoalmente, a Delma, Delma, né? Porque tá escrito Del aqui, então eu tô falando do jeito que tá. É a Del Amazon. Isso, ela veio visitar a minha outra titia, que eu chamo ela de titia, as duas. Falando nisso, benção, tia. Então, ela foi visitar a minha outra tia, porque ela teve neném recentemente, a pequena Antonella. Graças a Deus, a gente inclusive orou aqui
pequena Antonella, que ela viesse com saúde, veio com muita saúde. Que ela veio bênção. te visitar. Glória a Deus. Ô, Isaac, a Del tomou o açaí daqui, porque é diferente de lá, né? Nossa, é demais, hein? Aqui o açaí, eles falam que não tem nada a ver com o açaí lá do Amazonas. Mas tá aprovado, Del? Tá Tá aprovado? Comenta com a gente aí se você gostou, tá bom? Que bom que você veio aqui. Na próxima vez, a gente tem que marcar um encontro aí, né, Isaac? Verdade, com certeza. Um abraço também pra Célia, querida, que mandou uma boa noite. Que Deus abençoe a todos. Muito bom, Célia, ter você aqui. Pessoa muito especial, mãe do nosso amigo Luiz, o Nando Manchas, o apelido dele. Tá bom? Agora eu quero falar rapidamente da Rosinalva. Ela falou assim, ó: pensa num ser humano feliz, assim estamos nós. Tenho motivos para agradecer muito e obrigado a todos pelo imenso carinho e pelos ensinamentos. Hoje nós tivemos a nossa segunda visita online, Isaac. Visita Geração na Sua Casa com o pastor Lucas, né? E nós visitamos aí a família da Rosinalva. Nos recebeu super bem com o Marcião lá. E foi maravilhoso. Aí terminamos aqui rapidinho para montar as coisas aqui. Ela foi correndo lá comer aquele pão maravilhoso que ela fez aí. E serviu o esposo lá com um pãozinho gostoso. E agora eles estão lá acompanhando a gente na nossa live agora. Muito bom, viu, Rosinalva? Obrigado por você ter nos recebido aí, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Bom, eu vou falar aqui rapidinho. A tia falou que a Indy tomou com ela, né? Eu acho que ela gostou mais do Amazonas, pelo jeito. Hoje nosso tema é maravilhoso, vai falar sobre o santuário de Deus, né? Olha só que interessante. A fim de que possamos desfrutar plenamente dos benefícios do Evangelho, devemos entender a obra que Jesus fez por nós no passado, o que Ele faz agora e o que fará no futuro. Podemos compreender esse assunto estudando o ritual do santuário terrestre dos israelitas, que prefiguravam o atual ministério de Cristo no santuário celestial. É fundamental que entendamos o que a Bíblia ensina sobre o tema, né? Então a gente vai entender o que significava o santuário no passado com o povo lá de Israel, qual era a importância do santuário e para os nossos dias de hoje, se é importante ou não, e no futuro haverá um santuário ou não. Tem muitas dúvidas, poucas pessoas estudam o tema do santuário e hoje nós vamos tirar muitas dúvidas aqui, uma presença de um teólogo aqui, o pastor, aqui o pastor Lucas, tem conhecimento demais da palavra. Que Deus possa usar a sua vida, pastor Lucas, e que as pessoas possam entender a verdade do santuário. E aí, Jean? É isso aí. Uma ótima noite de domingo para você. Seja bem-vindo. Essa é a live Geração 7. Um privilégio ter a sua companhia onde quer que você esteja. É um prazer enorme ter você conosco. Temos aqui na nossa mesa uma mesa bacana, né? 4 varões. Luiz, Fernando, Isaac Mendonça, né? Pastor Lucas. Qual o sobrenome, pastor? Amaral. Pastor Lucas Amaral. E nós estamos felizes porque uma semana se inicia e nós temos o privilégio de iniciar essa semana, né, Isaac? Abrindo a palavra de Deus e permitindo que esta palavra produza realmente transformação na nossa vida. Tivemos agora há pouco um banquete espiritual, emocional, afetivo aí, juntamente com a família da Rosinalva e o Márcio, né? Márcio reclamou que a gente não cita o nome dele, né, Ismael? Por favor, Ismael, não me faça criar contenda com meu amigo não, hein? A partir de hoje só citaremos agora o nome do Márcio. Marcião, um grande abraço. Figura, gente boa demais. Foi muito bom. E eu recebi aqui uma mensagem da Rosa Mires, que nos assiste agora há pouco, né? E ela tá aflita. A sua cachorrinha está doente, mas já está sendo medicada e ela pediu oração em prol da sua cadela. Então que você aí na sua casa você possa interceder aí em prol da restauração, do restabelecimento físico da pet da Rosa. Pastor Lucas, preparado? Chicote hoje, meu irmão, vai estar lá, hein? Tema tremendo, maravilhoso, determinante para uma compreensão ampla, exata daquilo que Deus fez, tem feito e fará na nossa vida. E tudo passa pelo santuário, né? E o bacana, pastor Lucas, para a gente já começar aí o nosso bate-papo, que foi o próprio Deus quem fez um pedido a Moisés.
E esse pedido eu vou pedir para o Luiz, por favor, Êxodos, capítulo 25, versículo 8, versículo 9. Por favor, Luiz. Êxodo, lá no início da sua Bíblia, Gênesis, Êxodos, capítulo 25, versículo 8 e 9. Qual foi o pedido de Deus feito a Moisés? E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Versículo 40, Luiz, por favor. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Pastor Lucas, então nós aprendemos aqui que foi o próprio Deus quem pediu que lhe fosse feito um santuário para que ele habitasse no meio deles. Mas Deus precisa de um local para morar. Um santuário, algo feito por mãos humanas, é suficiente para abrigar esse Deus, um Deus que criou todo o universo, que criou todas as coisas. Como é que a gente pode entender isso à luz da palavra de Deus, meu amigo? Como é que nós podemos transmitir aos nossos ouvintes nessa noite, que talvez tenha muitos que nunca tenham ouvido falar sobre esse tema do santuário, né? Qual a importância dele? Agora, Deus, o Deus criador de todas as coisas do universo, pede que o homem crie para ele um santuário, a fim de que ele habite no meio daquele povo. Como que nós podemos entender? Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado aí pela sua presença, pastor Lucas. Muito bom. É uma alegria estarmos aqui, um privilégio, né? Compartilharmos desse assunto tão importante com vocês e que muitas vezes não é muito explorado, não é muito estudado aí no contexto cristão. Durante meu ministério agora, principalmente nesses últimos dias, a gente tem acompanhado vários casos de famílias onde alguém da família contraiu o Covid, né? E a família não escorraçou. Eu acompanhei, por exemplo, uma família do Sul, onde só tinha o esposo e a esposa e não tinha ninguém para cuidar do marido, do esposo. E a esposa cuidou dele, dormia na mesma cama que ele. Eu não estou dizendo que está certo ou está errado. Tem que se avaliar cada caso em função da questão da saúde. O que eu estou tentando passar é que a esposa arriscou sua vida ao cuidar de seu esposo, ao dormir do lado dele, ao estar com ele nos momentos em que ele mais precisou. Agora, antes de começar a live, eu recebi um comunicado de uma família agradecendo as orações pelo marido que está entubado no hospital. Sabe, quando a gente ama alguém, a gente não mede esforços para estar junto com essa pessoa. Às vezes fica dias e dias lá, nem banho toma direito no hospital, acompanhando uma pessoa que está enferma. É verdade, não é? Então, quando nós tratamos desse assunto do santuário, o que a gente tem que entender não é que Deus não tem uma casa para habitar no céu. É que nós estávamos abandonados nesse mundo de pecado. Satanás havia levado ao pecado a humanidade e escravizado o povo de Deus. O povo que saiu do Egito, esse mesmo povo que vai receber o santuário, é um grupo de escravos, mal cheirosos, maltrapilhos, famintos, desnutridos. Essas pessoas, elas saem da escravidão do Egito. Deus liberta o seu povo da escravidão do Egito e vai conduzi-los para uma terra que mana leite e mel, para um lugar maravilhoso. Porém, às vezes quando a pessoa está fragilizada, ela sensibiliza a gente, não é? Mas quando ela está bem, muitas vezes ela vira as costas para nós. Então era importante que esse povo fosse educado. E eles vão ser educados agora num período de 40 anos no deserto. Então eu queria que você entendesse mais ou menos o cenário, para nós podermos contextualizar a questão do santuário, tá? Então, cerca de 2 milhões, a Bíblia fala em cerca de 600 mil homens. Se você colocar as esposas, já vai para mais de 1 milhão. E se colocar os filhos, são cerca de 2 milhões de pessoas escravas, miseráveis, no deserto. E agora? Agora você vai ver que no deserto, varão,
Ali no pé do Sinai, até as pedras são diferentes. Elas quebram de uma forma diferente, porque de dia é quente e à noite é frio. E com o choque térmico, as pedras elas têm um formato diferenciado ali. Então esse povo, eles não tinham roupa de frio. Como que eles suportariam temperaturas abaixo de 0 ali no deserto? Se você subir o Sinai, chega a 20 negativo. Como que eles sobreviveriam ali uma semana, um dia, 2 dias? Então você vai ver que à noite uma coluna de fogo vai cobrir todo o território. Eu não sei quantos quilômetros, eu calculo que aproximadamente uns 20 quilômetros mais ou menos de extensão. Porque era uma cidade que estava ali. Uma coluna de fogo aquecendo. Quentinho. As pessoas de outras culturas que estavam passando por ali, beduínos, tremendo de frio na montanha, olhavam ao longe e viam o povo de Deus sem camisa, quentinho. Mas de dia o sol queima as carnes das pessoas, desidrata as pessoas. Então de dia vinha uma nuvem que cobria todo o povo. Era como um ar-condicionado. E enquanto as outras culturas, os outros povos estavam ali derretendo de calor no deserto, o povo de Deus estava ali no ar-condicionado. O que se dá no deserto? Não dá nada. Só areia. Ninguém come areia. Mas todas as manhãs, o café da manhã estava servido. O maná que caía todos os dias. A partir desse momento, as sandálias não vão se desgastar mais, nem as roupas vão se desgastar. E eles também não ficarão doentes. O que nós estamos vendo é que quando Deus decide morar conosco, as coisas mudam. Quando Deus está presente na sua vida, quando Deus está presente na sua casa, as coisas mudam. Eles não tinham uma churrascaria para ir todo dia comer. Mas eles tinham maná que supria todas as suas necessidades. Eles não tinham uma cama, né? Toda especial, mas eles tinham a sua barraca confortável. Sabe, queridos, Deus, quando vem morar conosco, Ele vem para cuidar da gente. Então foi por isso que Deus decidiu vir. Não porque Deus precisava, mas porque o povo precisava dos cuidados. Você já viu quando a jovem mãe tem o bebê pela primeira vez? Quem que vem cuidar? A mãe vem cuidar, não é? Então existe o cuidado paterno. E Deus sabia das necessidades do povo e veio trazer, então, suprir as necessidades, primeiramente físicas do seu povo. Agora que as necessidades físicas estão supridas, Ele vai agora reeducá-los e suprir as suas necessidades espirituais. E aí, então, nós vamos entrar no contexto do santuário. Então a gente pode entender que era uma forma didática que Deus se valeu para poder apresentar uma mensagem. E é sobre isso que vai falar agora? É que, na verdade, assim, o que Moisés recebe, segundo o texto, é o modelo de algo que ele está vendo. Então Deus, em visão, faz com que Moisés possa ver um santuário que existe no céu. Então existe um santuário verdadeiro no céu. E Moisés vai fazer uma réplica desse santuário aqui. Quando Moisés volta da sua visão, digamos assim, ele diz assim: Senhor, como é que eu vou fazer? O que eu estou vendo aqui é algo, não tem como descrever isso aqui. E Deus diz: não, faça com o que você tem. Então Moisés vai pegar a ideia. O projeto é a ideia de um santuário que existe onde? No céu. Então é um plano estabelecido por Deus, pré-estabelecido por Deus, que tem como objetivo mostrar como funciona o sistema de governo de Deus. Acredito eu que não só para nós, porque se Ele está no céu, deva ser também para outros mundos e para os anjos, enfim, para todos os seres criados. Imagino eu, né? A gente não tem como afirmar. Mas Moisés ele vai ver isso e vai reproduzir isso como uma forma didática de ensino, então, agora para o povo.
Então, passo a passo, as pessoas vão entender o contexto e a proposta. É importante que a gente entenda, pessoal, que hoje, por exemplo, na nossa visita que a gente fez aqui para o Márcio, eu tenho que falar várias vezes aqui, né? E para a Rosinalva, nós usamos a Bíblia, né? Nós usamos aqui esse manual. No contexto deles não havia Bíblia. É muito importante nós levarmos isso em consideração. Então, como não havia, Márcio, Bíblia naquela época, o tabernáculo, o santuário, era a expressão didática de ensino do plano da redenção, certo? Então, a maneira como Deus ensina a gente o processo da salvação. Legal. Seja bem-vindo, você que chega agora, live Geração 7. Tema de hoje, o tabernáculo, santuário de Deus. E Ismael, que privilégio, né, rapaz? Saber que Deus, mesmo nós sendo imperfeitos, falhos, pecadores, Ele fez questão de vir habitar entre nós. E Luiz, dentro dessa proposta da habitação de Deus, do cuidado, o que fala o seu coração? Saber assim que o Deus do universo, né, se preocupou com os mínimos detalhes, né, com essa proposta de uma presença audível, visual com o povo de Israel. O que mais me impressiona, eu estava ouvindo o pastor e fiquei pensando assim, né? Deus resolveu ter uma ponte ali entre eles, né? Ele resolveu estar mais próximo, mais presente. Só que para quem? Para quem decidiu seguir a Deus. Então só estava ali para quem estava ali. Né? Trazendo para hoje, a gente pensa assim: mas Deus pode estar aqui perto? Pode. Se você aceitar. Se você quiser Deus na sua vida, se você aceitar tudo que Ele ensinou, com certeza Ele vai estar do seu lado e vai estar sempre te estendendo a mão. E isso mostra que Deus, Ele é maravilhoso, Ele é a pura definição de amor e nada mais, né? Porque se você quer, se você aceita, Ele está ali, Ele está do seu lado, Ele te ampara, Ele te dá apoio, Ele faz tudo o que você quiser, Ele nunca vai te desamparar. Eu estava comentando ontem, né, que foi em casa que fez a oração, eu posso magoar minha esposa, alguém aqui pode me magoar, alguém que pode nos apontar um dia, mas Deus não vai fazer isso com a gente. Ele está sempre pronto para nos ajudar e nos dar apoio. É muito maravilhoso, né? Amém, por isso. Isaac, quer comentar alguma coisa, Isaac? Na verdade, eu tenho uma dúvida. O pastor falou, né, que existia um modelo no santuário celestial, um santuário no céu, que foi mostrado para Moisés, para esse santuário ser reproduzido na terra. E eu tenho uma dúvida, como que era esse santuário, assim, sabe? Como que funcionava? Qual era o objetivo? Às vezes se tinha algum objeto, qual que era o objetivo de alguma coisa? Se tinha um plano, como que era, pastor? Nós não temos como explicar porque é muito mais complexo do que a gente possa imaginar, não é? Eu acho que se nós estudarmos o santuário terrestre, nós vamos entender o processo do santuário celeste. O vice-versa nós não podemos fazer, não é? Porque o que nós entendemos? Deus não foi pego por acaso. O pecado não pegou a Deus por acaso. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então eu imagino que isso seja para qualquer um. Até mesmo para o próprio Cristo que veio aqui se tivesse pecado. Entendeu? Porque Deus ele estabelece leis que Ele mesmo está sujeito a segui-las. Então quando Deus cria, Ele já cria o mecanismo. Ele já criou o mecanismo de resgate. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ou seja, antes que o mundo fosse criado, já havia um plano de resgate, que é a primeira parte do santuário. Quando você entrar, o santuário ele tinha uma cortina, né? uma cerquinha de cortina, que era o pátio. Quando você entrava no pátio, você já dava de cara com o altar de sacrifícios. Esse altar de sacrifício era onde o animal morria, onde ele era sacrificado. Esse altar, ele representa o Calvário, certo? Ele representa o Calvário. Então, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo.
Ou seja, o Calvário já estava no plano. A morte do Cordeiro já estava no plano. Então, como se daria isso? Como se daria o desenrolar disso? Não é? Quando o pecado ele é transferido para a terra, então agora Moisés constrói o tabernáculo, faz o altar de sacrifícios, constrói ali tudo direitinho, só que quando Cristo morre, tudo aquilo agora perde a sua validade. Aqui, ó, o terreno, digamos assim, e agora nós vamos trabalhar dentro do plano divino. Então, dentro dessa ótica, onde foi o Calvário? O Calvário não foi no céu, o Calvário foi na terra. Então, qual que é a ideia que se dá, respondendo a sua pergunta? Que no céu nós tínhamos o tabernáculo. E o Calvário poderia ser em qualquer mundo caído. Então, caiu aqui. Jesus vem aqui e morre aqui. Não é? E por que depois dos 1000 anos, por exemplo, de acordo com o estudo que já tivemos, o tabernáculo vai descer? Ele vem para cá, para que tanto o tabernáculo quanto o local, o altar de sacrifício e o Calvário estejam completos, né? Então, é difícil de responder a sua pergunta porque a gente não tem uma visão clara disso. É interessante que, de acordo com o que a gente viu aqui, existem alguns objetos também. No santuário, no caso agora o santuário terrestre. Certo. O senhor falou que tem a pia de sacrifícios, tinha certinho. Tinha mais alguma coisa lá para dentro. O que existia lá para dentro? E sim, algumas coisas que têm um significado, né? Como o senhor falou que o sacrifício mostrava o Calvário, o próprio Calvário de quando Cristo veio e morreu aqui por nós, que era o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Existia mais alguma coisa lá para dentro do santuário que tinha um significado bem importante? Sim, com certeza. Na verdade, se você quer entender a Bíblia, você precisa estudar sobre esse assunto, tá? Porque a Bíblia seria um comentário do santuário. Mais ou menos isso, certo? A Bíblia ela é praticamente um comentário do santuário. Então, se a gente for analisar passo a passo, então a primeira parte é o pátio. Nós temos ali o pátio. O que seria o pátio no nosso contexto? A terra. A terra é o pátio. O local onde tudo está acontecendo, certo? Então, nesse pátio, nós temos o altar de sacrifícios. Esse sacrifício ele já começa desde o Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecam, um animal é morto ali. Se você ler lá em Gênesis capítulo 3, você vai ver que Deus vai vestir Adão e Eva com a pele de um animal. Ou seja, houve o sacrifício de um animal já. Então, a partir desse momento, todas as famílias elas tinham o costume, tinham o hábito de oferecerem agora o sacrifício. Então, era um monte de pedras, um altar normal. Então, periodicamente, as famílias vinham com aquele animal, colocavam a mão sobre a cabeça dele, confessavam o pecado e depois sacrificavam o animal, certo? Então, simbolicamente, o pecado da pessoa passava para o animal, que era queimado. Ele era morto e era queimado naquele altar de sacrifício. Esse altar de sacrifícios, ele vai até que Moisés receba a ordem da construção do tabernáculo. Então, até o tabernáculo, as pessoas já tinham o costume do altar de sacrifício. Quando Moisés pede Deus pede para que Moisés construa o tabernáculo, então agora a tenda, digamos assim, vai ser construída, né? E ela vai ser dividida em duas partes. A primeira parte é onde o sacerdote, onde os levitas tinham acesso, certo? E a segunda parte, segundo compartimento, que é dividido por uma cortina, ali ninguém entra. Somente uma vez por ano, o sumo sacerdote vai entrar naquele lugar. E o que nós vamos ter ali de objetos, de móveis e tal? Então, na parte do pátio, temos um altar de sacrifícios e uma pia, onde as pessoas que iam ministrar dentro do santuário se lavavam para entrar. E quando elas entravam nesse primeiro compartimento, eles vão ver uma mesa com pães, 12 pães, representando as 12 tribos de Israel e também representando ali os 12 apóstolos. Do outro lado, nós vamos encontrar então um castiçal com 7 lâmpadas acesas que iluminam o ambiente. E de frente para a cortina, nós vamos encontrar então um altar de incenso.
que ficava queimando e a fumaça ficava subindo, né? E quando você passava para o outro lado da cortina, que era o local chamado de Santíssimo, ou Santo dos Santos, você vai encontrar uma caixa chamada de arca, feita toda revestida de ouro e tal, com 2 anjos de ouro em cima, assim, feitos de ouro. Dentro dessa caixa, ou dessa arca, você vai encontrar, então, as 2 tábuas da lei de Deus, os mandamentos. Também você vai encontrar uma vara, que é a vara de Arão, que floresceu, e um potinho com o maná. Então, basicamente, isso era o que se encontrava ali dentro, né? Interessante, pastor, que quando a gente se delonga ali em Êxodo 25, 26, 27, 28, 29, a gente vê ali Deus com riquezas de detalhes em relação à construção e à condução desse santuário. E nós gostaríamos de falar aqui de uma forma breve, claro que o assunto é extremamente extenso, referente ao santuário terrestre, de pelo menos 3 sacrifícios que aconteciam ali no decorrer do ano. O primeiro sacrifício, sacrifício contínuo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho o que acontecia diariamente, o porquê desse sacrifício contínuo. O próximo, sacrifício pelos pecados. E o terceiro, eu gostaria que você se aprofundasse um pouquinho sobre aquele dia da expiação, né? Que até hoje, né? Yom Kippur, assim que fala, né? Sacrifício contínuo, por que a necessidade desse diariamente, ou sacrifício diário, né? Isso você vai encontrar em Êxodo capítulo 29, versículo 38 a 46. Êxodo 29, 38 a 46. O que acontecia e o porquê do sacrifício contínuo no tabernáculo? Muito bem. O sacrifício contínuo ele acontecia de manhã e à tarde. Então era digamos assim, uma ovelha de manhã, outra ovelha à tarde. Então, o que acontece? Nós temos ali aproximadamente 2 milhões de pessoas. Então existe uma intercessão pelo povo. Continuamente os sacerdotes, né, o próprio santuário está intercedendo pelas pessoas, pelo povo. E a forma de Deus manifestar é o seguinte: eu estou presente e disposto a perdoar as suas culpas. Não importa quem seja, certo? Estou disposto a perdoar. Porque o que acontece? A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, certo? Então aqueles animais que eram sacrificados, estavam sendo sacrificados em favor do povo, em favor do perdão das pessoas, pela intercessão das pessoas. Era a ação contínua de Deus no processo de salvação. Por exemplo, Jesus ele quer salvar você quando? Ontem? Semana que vem? Ele quer salvar você continuamente. Ou seja, sem interrupção. O processo de salvação no santuário ele é um processo sem interrupção. É a manifestação de Deus dentro desse processo. Então eu posso entender que o sacrifício contínuo era como se fosse a graça. Sim. O perdão estendido a todos. E aí entra então o sacrifício pelos pecados, sim, que é a resposta. E isso você vai encontrar em Números capítulo 6, de 1 a 7. Fala um pouquinho, pastor, sobre o sacrifício pelos pecados. Não sei se eu tenho uma dúvida, não sei se antes dele entrar no segundo tópico, talvez seja... Porque ele falou que era um sacrifício de manhã e um à tarde. Isso, um animal morria de manhã e outra à tarde. Pastor, eu tenho um pouco de dúvida, assim. Então, cada família tinha que fazer esse sacrifício de manhã e de tarde? Não. Ou era o contínuo... Esse é um tipo diferente desse aqui agora que ele mencionou. Esse é outro. Então, o contínuo ele vai acontecer independente de alguém ir lá ou não. Entendi. Por exemplo, se nenhuma família for, vai acontecer o contínuo. É como se o sacrifício já valesse para todos eles. É, né? O programa do santuário, uma proposta do santuário. Porque o que acontece? Tudo aquilo foi construído em prol disso. Ou seja, Jesus... Vai ter muitas pessoas que não vão para o céu, concordam? Mas elas não vão por quê? Porque Jesus não deu oportunidade? Não, a oportunidade foi dada a todas. Então o contínuo quer dizer o seguinte: Deus de manhã e à tarde está de braços abertos para receber o pecador. Essa é a visão do programa, da questão. E o cordeiro, que representa a morte de Cristo,
sendo oferecido, o sacrifício de Cristo sendo oferecido a todos, né? E agora então entra o sacrifício pelos pecados. Muito bem. Agora o que acontece? Não basta Jesus morrer por mim. Eu tenho que aceitar isso. Me entendam? Jesus morreu pelos anjos caídos, mas eles não aceitaram o sacrifício de Cristo. Por exemplo, na cruz do Calvário, aquele mau ladrão representa quem? As pessoas que, embora tenham o sacrifício do lado, a morte do lado de Cristo, oferecendo a salvação, porque o mau ladrão, ele vai falar mal de Jesus, vai falar mal de Deus. E o outro vai repreendê-lo, dizendo, né, nem ao menos temes a Deus. Ou seja, existem pessoas que não têm o temor de Deus e também não têm o reconhecimento pelo que Deus está fazendo em favor dele. Então estas pessoas, elas não vão obter o perdão. Não é porque foi feito um sacrifício contínuo que todos serão perdoados. O sacrifício contínuo dá oportunidade de perdão a todos, mas não quer dizer que todos serão perdoados, porque a pessoa que é perdoada, ela vai ter que mudar a sua postura. Convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, diz a Bíblia. Então, se não há arrependimento e não há conversão, logo aquele sacrifício não teve sentido para esse indivíduo, certo? Agora, o outro sacrifício aqui mencionado, que seria oferta pelos pecados, é quando a família, quando o indivíduo, quando o líder da família agora, ele vai levar ao tabernáculo a sua oferta. Então você vai ver na Bíblia dois elementos importantes, dízimos e ofertas. O dízimo não pertence a você, certo? Então a pessoa separava ali do rebanho, garoto, toca os animais. Aí tocava e vinha, passava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, separa esse. Não importava se ele era gordinho, se ele era magrinho, se ele era deficiente ou não, ele era separado, de acordo com o que passasse pela vara. Então ele separava 10% do seu rebanho, da sua renda, enfim, do que ele tinha. Isso era o dízimo. Garoto, leva lá para o tabernáculo, porque isso era para manutenção das pessoas que viviam. Você imagina, para você atender um grupo de aproximadamente 2 milhões de pessoas, quantas pessoas estavam trabalhando lá naquele tabernáculo? Quanto sacrifício tinha naquele negócio lá? Era algo grandioso. E essas pessoas que trabalhavam em prol disso, elas viviam dos dízimos. Então o dízimo era uma coisa meio fria assim. Não é meu, eu pego e devolvo. O que eles vão fazer é problema deles. Porém, a oferta era diferente. Depois que ele separava o dízimo, ele vai separar agora a melhor ovelha. Ele vai calcular a bênção de Deus, o cuidado de Deus, a forma que Deus cuidou da sua família, e vai separar então a oferta. E essa oferta ele não vai mandar o garoto levar, ele vai levar. E ele vai chegar lá, o único local que ele pode ir é até o altar de sacrifício, e ele vai colocar a mão sobre a cabeça do animal, e ele vai confessar os seus pecados. Os pecados da sua família, não é? Ele vai confessar os pecados, ele vai sacrificar esse animal. E esse animal, então, vai ser oferecido como uma oferta, certo? Oferta pelos seus pecados. Porém, haviam outros tipos de ofertas, além da oferta pelos pecados. Por exemplo, uma pessoa foi curada, da família estava enfermo, foi curada. Uma oferta de gratidão. Né? Um animal que se perdeu, ele encontrou, vou dar uma oferta. Existiam outros mecanismos, mas a oferta pelo pecado era uma oferta muito importante, que é o momento da reconciliação. Pastor, e agora o que eu faço? Bom, com certeza você frequenta uma igreja. Então hoje nós não usamos mais o animal, você não vai com bode na igreja, certo? Então você devolve ali, através desse recurso, as pessoas que vivem do Evangelho vão ter acesso. Porém, eu quero te dizer uma coisa, que quando você entra no seu quarto e você dobra os seus joelhos, é a mesma coisa que se você estivesse diante do altar de sacrifício. Se hoje, por exemplo, você entrar no seu quarto, dobrar os seus joelhos, é a mesma coisa que se estivesse lá no tabernáculo. Você vai visualizar o Calvário, a cena de Cristo morrendo por você, o Cordeiro sendo morto pelos seus pecados.
E aí você vai confessar seus pecados. E você vai abandonar seus pecados. E você vai alcançar a salvação, o perdão dos seus pecados. O que aconteceu é que antes era no santuário terreno. Hoje nós temos acesso ao santuário celestial. Então as pessoas estão ignorando o santuário, quando na verdade nós estamos vivendo no auge do santuário. Nós analisamos o santuário. Pastor, eu nem sabia que existia santuário. Nem se fala em santuário. Pois é bom você saber. É bem difícil. Porque o que acontece? Aquele modelo de 40 anos de ensino ali é para você entender como funciona o processo da salvação. Você é pecador, merece a morte. Só existe uma forma de você viver. Alguém deve morrer no seu lugar. E isso está à sua disposição a qualquer momento. Basta você dobrar seus joelhos, confessar seu pecado, arrepender-se dos pecados e converter-se. O que é a conversão? Conversão vem da palavra convergir. Você está roubando, está indo numa direção. Me arrependo. Ou seja, sinto tristeza por aquilo que eu fiz. Porque eu magoei a Jesus, eu entristeci a Cristo, eu sinto tristeza. Certo? E aí você vai convergir. Você vai sair daquele caminho e vai num outro caminho, que é o caminho que Deus espera que você ande. Pastor, só aproveitando, e por um acaso assim, esses animais que eram sacrificados, eles representam alguém? Sim? Eles trazem alguma... Sim. Todo animal que ele é sacrificado ali é uma representação clara do sacrifício de Cristo. Não importa qual tipo de sacrifício tenha acontecido ali, é uma representação clara da morte de Cristo por nós. Já dava uma ideia do que ia acontecer no futuro e como que ia Com certeza. acontecer. Então, talvez você disse, puxa, pastor, mas é uma coisa muito impactante, mas o pecado é impactante. Deus fez... Olha para a cruz do Calvário. É impactante aquilo ali. É justamente para balançar mesmo. Não é? Para balançar. Então a pessoa tinha que vir, ela tinha que matar o animal. Quando você ia no tabernáculo, não era um local legal, não. Era animal berrando, morrendo, era sangue que estava escorrendo por ali no chão, não é? Então não era um ambiente assim, como a gente está acostumado. Eu vou ao templo. A ideia de templo nós é a igreja, né? Ninguém ia ao templo para ficar cantando, para ficar escutando sermão. Não tinha esse negócio de ficar escutando sermão nem cantando, não tinha ar-condicionado nem banco para sentar. O que era o templo? Nada mais é do que o momento da sua reconciliação com Deus. Você se reconciliando com Ele, você abandonando o pecado, porque Deus quer que você viva, que você alcance a vida eterna. E aí vem a ideia da nova terra, né? Sair do Egito para Jerusalém, digamos assim, para Canaã. Nós também estamos nesse mesmo percurso, nós estamos no deserto ainda para chegarmos lá. Só que para chegarmos lá, qual que é o nosso modelo? O tabernáculo fica no meio, ao redor ficam as tribos, né? O povo. Então o que o povo vê constantemente durante 40 anos é o quê? É tabernáculo. É o tabernáculo, é aquilo ali, é aquilo ali. O foco é aquele ali. O pecado tem um preço. O salário do pecado é a morte. E aí, Dates? Tremendo, né? Com certeza. Imagina você tendo que levar um animal inocente, perfeito, né? Sem defeito, sem mácula. A culpa é sua. Mas quem vai morrer em seu lugar é aquele animal que representava Jesus Cristo. Imagina você agora confessando o seu pecado sobre aquele animal e você imolando, né? Poxa vida, o pecado realmente ele é um preço muito alto, né, Das? Hoje, Das, graças a Deus, nós não temos mais esse processo, porque Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, em nosso lugar, e pode nos dar aí a falsa sensação de que já não há mais esse impacto, né? Mas alguém morreu por você, Tats. E
Como você se sente diante de tão grande sacrifício feito por Jesus, quando você leva a sua vida de uma forma assim desleixada, né? Como se fosse graça, né? É grátis, né? A graça é grátis, mas não é uma graça barata, ela custou o sangue do Filho de Deus. Eu parando para pensar assim, eu falo assim, da minha parte é vergonhoso uma pessoa ter se sacrificado por mim, ter pagado o preço que na verdade era meu, e eu ainda continuar com minha vida desregrada, sem pelo menos fazer a vontade dessa pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo. Poxa vida, um ser perfeito que representava, naquela época que representava pelo Cordeirinho. Poxa vida, por quê? Não tem explicação assim, sabe? E eu vejo esse amor grandioso, porque desde o início, desde a fundação do mundo, Jesus já estava predito que ele ia morrer. E hoje você está aqui para poder aprender isso, que foi o período do período de 40 anos no deserto que o pessoal lá, 2 milhões de pessoas tinham que aprender. Essa é a oportunidade para você também aprender. Não existe mais a imolar o cordeirinho, mas como o pastor bem disse, quando você está no seu quarto, quando eu estou no meu quarto, eu me ajoelho, eu estou lá tendo uma conexão direta com Deus. Você não precisa de 40 anos mais para entender isso, né, Val? E outro, agora. Que Deus é esse maravilhoso que dá a sua vida, entrega o seu filho para morrer por mim, um ser que merecia a morte, que não merecia estar vivo hoje. Para mim foi dado um propósito, e esse propósito é exclusivamente passar essa mensagem para você, para que você também, assim como eu, tome essa decisão de se arrepender de tudo que eu tenho feito, mudar o caminho, converter. Poxa vida, um ser perfeito morreu por mim, por que eu ainda vou continuar fazendo o que eu faço? Se ele me deixou tantas coisas boas ditas na sua palavra mesmo, que me dá qualidade de vida, os nãos que ele fala, que Deus fala para mim, é para me dar uma qualidade de vida, uma vida em abundância, por que eu vou fazer ao contrário disso? É para se pensar assim, eu falo por mim, porque quanto tempo eu tenho gastado em coisas que não vão ser edificadas, não vai ser edificado na minha vida, e eu poderia muito bem estar fazendo o bem que ele me pediu. Amém. Jean, louvado seja Deus, a gente está falando aqui sobre o tema do santuário, tem algumas pessoas que estão entrando aqui, a nossa live está aumentando o número de visualização, glória a Deus por isso, que bom, seja muito bem-vindo. A Soninha até comentou aqui, louvado seja o Senhor pelo sacrifício né, da sua salvação, né, pelo sacrifício de Jesus. E a Cris, ela veio aqui também, a Cris do Lauro está aqui assistindo com a gente, e agradeceu muito porque ela falou que tem aprendido muito com a gente. Então, glória a Deus que você possa aprender mais e mais, tá bom, Cris? Você é muito bem-vinda aqui. E só para terminar, eu agradeço imensamente esse Deus, né? E eu tenho que ter uma vida regrada agora a partir desse momento que eu conheci essa mensagem, de ter uma mudança de vida. Falar, poxa vida, agora daqui eu vou ter uma vida regrada, uma vida boa, assim. Se pelo menos eu fizesse o que Jesus pediu para que fizesse, infelizmente, eu não vou conseguir pagar para ele o que ele fez por mim. Não vou, infelizmente eu não vou. Mas pela graça dele, pelo amor dele, ele fez isso por mim. O mínimo que eu tenho que fazer é fazer o que ele pede. Não, e fazer o que ele pede que eu faça. Porque ele é um Deus de amor. Tudo que ele vai pedir para mim é para quê? Para me dar bem na vida, para assim, não financeiramente, só financeiramente, mas assim, a questão de ter qualidade de vida também. Então, eu hoje quero ter uma mudança de vida, graças a esse conhecimento que a gente está adquirindo aqui. Então, você também tenha uma mudança de vida, assim, uma vida do lado de Deus, assim, desse Deus maravilhoso que quer estar junto da gente, como Ele fez. O tabernáculo estava lá no meio do povo, então Deus, Ele quer habitar junto com você, gente. Amém. Poxa vida, que coisa boa, né? E é interessante, assim, que hoje, por exemplo, se você pegar seu celular e você quiser mandar uma mensagem para alguém que está em outro país, você consegue fazer? Sim. Consegue. E quanto tempo leva para essa mensagem chegar? Vou mandar assim, ó, me perdoe. Vou mandar lá para a China agora, tá bom?
me perdoe. Quanto tempo vai levar para chegar lá a mensagem? É praticamente instantâneo. Você está entendendo o processo da salvação? Me perdoe, é instantânea a sua comunicação. No mesmo momento que você diz me perdoe, é instantâneo. A resposta é automática. Perdoado pelo sangue do Cordeiro. Não tem outra forma, entendeu? Perdoado pelo sangue do Cordeiro. Agora você levanta e vai. Não peques mais. Só que o interessante é que o sacrifício era contínuo, a pessoa poderia vir quantas vezes quisessem trazer o animal. Então nós temos que entender que esse é um processo que enquanto nós estivermos vivendo nesse mundo, nós vamos ter que praticar. Então santuário é uma coisa que você tem que praticar todos os dias, que é a consciência de quem é Deus, que Ele é o seu Criador, que existe uma lei, nós não chegamos lá ainda no lugar santista, daqui a pouquinho vai chegar, que existe uma lei lá dentro daquele santuário, você vai ser julgado por aquela lei que está lá, e que você precisa colocar sua vida em ordem. Isso é um processo diário, todos os dias, sua reconciliação e o seu andar, e você vai caminhando, vai galgando diariamente a sua vida até que Jesus volte, e aí você seja totalmente transformado. Muito bem, seja bem-vindo a essa live Geração 7, tema de hoje, o Santuário de Deus, um tema extremamente apaixonante. Isso é assunto para 2 lives, pelo menos. Muito mais, né? Algo muito amplo. 2 é pouco. Nós vamos agora conversar um pouquinho, pastor, sobre o Santuário Celestial. A gente quer entrar um pouquinho, mas eu gostaria que, antes que nós falássemos, que você sintetizasse de uma forma breve assim o que simboliza hoje para nós, o que aconteceu no passado, o que simboliza hoje para nós que estamos aqui, todo aquele processo, o que pode simbolizar para nós hoje? Na verdade, tudo se resume a uma palavra, e essa palavra é Cristo. Nós temos 3 compartimentos, você vai ver Cristo nos 3 compartimentos. Quer ver um exemplo? Você pegar aqui em João capítulo 1, verso 29, diz assim, Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, diz assim: No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quem é aquele Cordeiro que está sendo morto lá no altar de sacrifício? É Jesus. Então, você resume o altar de sacrifício na pessoa de Cristo, na sua morte. Aí quando você entra no primeiro compartimento, que é onde eu tenho o castiçal com as lâmpadas, a mesa com os pães, o altar de incenso, você vai agora para Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Verso 12 diz assim, Apocalipse 1, verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, que é os castiçais, os 7 castiçais. Certo? Aonde que ele está? Aonde que se encontra os 7 castiçais? No local santo, que seria o primeiro compartimento do tabernáculo. Certo? E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, vestido com vestes talares, cingido da altura do peito e um cinto de ouro. Então, quem que você está vendo agora entre os candeeiros? Quem que você está vendo ali no local santo? Cristo. Porque o sacrifício de Cristo acontece no pátio. Só que depois do sacrifício de Cristo, entra a ação da igreja agora. Nós vamos ter a igreja agindo no sentido de anunciar o evangelho das boas novas. Então esse primeiro compartimento, varão, representa o período de ação da igreja, representada pelos 7 candeeiros, que representam as 7 igrejas no livro de Apocalipse. E o que essa igreja tem que fazer? Tem que dar de comer ao povo. Por isso você vai ver os 12 pães ali. Então a função desta igreja que está atuando é alimentar com o pão da vida, é nutrir espiritualmente as pessoas. Essa é a função. E o altar
altar de incenso representa a oração, a intercessão em favor das pessoas. Então você vê que nós encontramos no segundo compartimento a pessoa de Cristo, assim como encontramos no primeiro compartimento. Agora, se você for no livro de João mesmo, 5, verso 22, só olhar daqui um pouquinho as páginas, João 5, verso 22... diz assim, Evangelho de João 5, verso 22, diz assim: E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então, quando você entra no segundo compartimento, que é o Santíssimo, que é onde está a lei, e vai haver o julgamento do indivíduo, quem está lá? Cristo está lá. É Ele que vai fazer o julgamento. Então você encontra Ele no pátio, encontra Ele no local santo, que é o primeiro compartimento, e encontra Ele no segundo compartimento. É a ação de Cristo em todo o processo do santuário. Sensacional, né? É algo... Eu queria ser mais inteligente, assim, né? Porque a nossa mente é tão finita, né? Mas é algo surreal. Mas o principal... Você entenda, Deus amou você de tal maneira, Deus me amou, Deus amou de tal maneira, deu o seu único Filho Jesus para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isaac, vamos agora, eu quero conversar um pouquinho agora com o pastor sobre o santuário no céu, e eu vou pedir para o Isaac ler para a gente, Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2, e o Luiz, Hebreus 9, versículo 24. Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2. E o Luiz vai ler para a gente Hebreus capítulo 9, versículo 24. Por favor. 1 e 2 diz assim: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então agora a gente vê aqui uma particularidade, pastor. Aqui já não foi o homem que erigiu o santuário. Esse santuário está no céu, ele não é erigido pelo homem, é erigido pelo próprio Deus. E a gente vê agora Jesus Cristo sendo colocado como sumo sacerdote. E no versículo 24, Luiz, de Hebreus 9, o que diz aí? Por favor. Hebreus 9, versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer, agora, por nós, diante de Deus. Então, eu posso entender que o santuário, o modelo que foi apresentado a Moisés no passado, é um modelo de um santuário que existe no céu, no qual Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Isso mesmo. Uau! Coisa tremenda, né? Coisa maravilhosa. E esse santuário está funcionando. Ele funciona. Está ativo, né? Está 1000 por hora. E vou dizer uma coisa para você que está me ouvindo. Coloca a tua barba de molho. Ih, lasqueira, agora o chicote está longe. Não tem chicote. Vou até raspar minha barba agora, vou até tirar minha barba. Coloca a tua... então, vazar o tamanho da minha. Coloca a tua barba de molho, porque se a essência do processo da salvação se encontra no tabernáculo, no santuário, do ensino e do que está acontecendo no céu agora, o inimigo ele não quer que você aprenda sobre esse assunto. Porque para nós a salvação está baseada em conhecimento. Eu preciso conhecer cada vez mais, me aprofundar cada vez mais, não estou pronto, nunca estou pronto. Nunca a gente vai se sentir prontos. O plano de Deus é muito simples. Toma aquilo que é importante para você. Aquele animalzinho. O melhor deles. Coloca sua mão sobre a cabeça. Confessa teus pecados, mas confessa hoje teus pecados e abandona isso. Acabou. Você está me entendendo? Acabou. Você não precisa ir lá em Jerusalém, levar nada, não precisa, acabou esse processo. Porque o que acontece?
é interessante porque existia um local específico para a construção do santuário. Existe uma coisa chamada tabernáculo e outra coisa chamada santuário. Qual que é a diferença? O tabernáculo é uma tenda durante os 40 anos do deserto. E o santuário foi quando Salomão constrói um templo para ocupar o lugar da tenda. Depois que eles entraram na terra, não havia mais a tenda, mas o templo. E aonde foi construído o templo foi no local aonde Abraão iria sacrificar seu filho, Isaque. Então só tinha um único santuário. Então qualquer judeu que morasse em qualquer lugar teria que viajar quilômetros e quilômetros para ir oferecer o sacrifício lá. Depois que foi criado o tabernáculo, não se faziam mais sacrifícios familiares. Era só no tabernáculo, depois no santuário. Porém, com a morte de Cristo, isso se abriu, se expandiu. A Bíblia diz que nós somos o templo agora do Espírito Santo. Certo? E o Espírito Santo habita em nós. Jesus é o tabernáculo. Ele diz assim: eu vou destruir esse santuário e vou reconstruí-lo em 3 dias. Ele estava se referindo à sua própria pessoa, à sua morte e à sua ressurreição. Então Jesus é tudo no processo. Ele é o Cordeiro, ele é aquele que está guiando a igreja no meio entre os castiçais, ele é aquele que vai estar fazendo o processo de julgamento, ele é o próprio tabernáculo em si por nós. E ele está ministrando lá, então cabe a nós, cada dia, irmos a ele e buscarmos o perdão dos nossos pecados, agradecermos a ele por aquilo que ele tem feito por nós. Essa é uma dádiva oferecida a todos, e todos deveriam estar ensinando estas verdades. Muito bem, Deus seja louvado, né, por esse privilégio nessa noite, né, Ismael? Não há distância que você tenha percorrido que a graça, o perdão de Deus não possa alcançar. Amém, Vaz. Eu estava até lendo um verso aqui, não sei se vocês vão ler em algum momento aí. Naquela época do santuário, quando era feito os sacrifícios, era muito mais complicado. Porque eu fiquei imaginando várias famílias fazendo um trabalho, era um trabalho difícil. Em Samuel, 1 Samuel 15, 22, fala assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, né, e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. Então obedecer naquela época era muito mais fácil, porque o sacrifício era mais complicado. E hoje, Vaz, louvado seja Deus, porque você não precisa mais matar o cordeirinho, você não precisa mais fazer aquele ritual de sacrifício. Você já está num período onde você pode se ajoelhar diante do santuário, como o pastor falou, e pedir perdão pelos seus pecados. E eu louvo a Deus por esse privilégio, porque a gente não precisa mais fazer esse sacrifício, porque Cristo já fez isso por nós. Mas muitas vezes a gente ignora isso, né? Então, a gente acaba nem fazendo um sacrifício e também não pedindo perdão de uma forma tão simples e tão prática e tão fácil que é hoje, que está estendido a nós, né? A gente não precisa mais seguir aquele ritual do santuário, porém, o Cristo já fez por nós o que a gente poderia fazer, que é mais fácil hoje, a gente não faz, né, Jean? Rapaz, é algo maravilhoso, é algo tremendo. Seja bem-vindo, geração 7, tema de hoje, o Santuário de Deus. Estamos aqui já indo para o finalzinho, um tema apaixonante. A gente espera ter mais oportunidades com o senhor aqui, pastor, de podermos estar conversando. Falamos aqui sobre a justiça, o amor, o perdão, a graça, a misericórdia. Nós estudamos aqui alguns dias atrás sobre o juízo, o tema do juízo. E eu lembro que você comentou que cada país tem suas normas de leis, aonde, né, cada ocupante deste país, se é que podemos dizer assim, responde baseado nas leis daquele país. E nós aprendemos também aqui, e eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia, vou pedir para o Luiz ler para a gente, Eclesiastes 12, 13 e 14, aonde apresenta para a gente as normas do reino de Deus, sobre a qual eu e você, todos nós, seremos julgados, se é que podemos dizer assim.
Eclesiastes 12, 13 e 14, Luiz, por favor. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então a gente vê aqui que a base do julgamento do reino de Deus são os seus mandamentos. Isaac, Êxodo 25, Deus ali, ele, na orientação da construção do santuário terrestre, ele traz algumas particularidades, várias particularidades, mas essa chama muito a atenção e eu quero que o Isaac lê para a gente. Êxodo 25, versículo 10, por favor. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio, e será o seu comprimento de 1 côvado e meio, a largura e de 1 côvado e meio. A largura de 1 côvado e meio e a altura. É isso, só 10? Isso. No versículo 16, Isaac, ele pede que seja feito algo com essa arca. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Versículo 21. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Versículo 22. Ali verei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que te ordenar para os filhos de Israel. Então, pastor, Deus pede que faça ali uma arca, um recipiente, e ali dentro é colocado os testemunhos, os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, as 2 pedras são colocadas dentro dessa arca. Quando você vai lá para Apocalipse capítulo 11, olha só, quando você vai para Apocalipse capítulo 11, versículo 19, quando João olha o santuário celeste, o santuário que está no céu, olha o que se encontra dentro da arca. Versículo 19, Isaac, por favor. Abriu-se então o santuário de Deus, que se achava no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Pastor, que coisa tremenda, rapaz. A arca contendo os mandamentos de Deus aqui na terra, ela se perpetua no céu. O que eu posso entender? Haja visto que Salomão em Eclesiastes 12:14 diz que, o que resta ao homem, à mulher, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Como que a gente pode entender a perpetuidade dos mandamentos de Deus, É um detalhe interessante, Vaso? Por que Deus teve esse cuidado? Por que Deus teve essa preocupação de quando pediu para preparar o santuário terrestre? Ele poderia ter falado para deixar os mandamentos do lado, em cima, embaixo, mas ele fez questão de condicioná-lo. E quando João olha em visão e ele visualiza o santuário no céu, ele observa que a arca com os mandamentos de Deus estão lá. Aí, o pelo aqui. E aí, pastor? O que Deus quer nos falar sobre esse aspecto, nos ensinar nessa noite? Eu acho que nós não somos alienígenas. Quando a gente for para outro lugar, no outro planeta, outro lugar, nós não vamos chegar lá. Os alienígenas estão chegando, os alienígenas da Terra, Deus criou filhos. Somos uma família. Temos, com certeza, os anjos são diferentes de nós. Eles devem ter algumas coisas que a gente não tem, Mas Deus nos fez filhos. E dentro desse sistema de governo de Deus, assim como um pai tem seu sistema de governo em casa, Deus tem seu sistema de governo.
E esse sistema de governo é apresentado no céu, e foi lá que quebrou. Foi lá o problema, quando anjos decidiram quebrar o sistema de governo de Deus, que está baseado na lei de Deus. O que eles não entendiam ainda é a grandeza do amor de Deus, porque eles nunca haviam experimentado sofrimento, dor, morte, mas eles percebiam que Deus tinha regras, Deus tinha leis. E ao quebrarem estas leis, ao quebrarem estas regras, eles foram expulsos de lá para cá. E agora, durante esse processo de salvação e de resgate, tanto os seres celestiais quanto nós estamos entendendo agora não apenas aquele Deus, porque qual que é a visão de Deus Pai, por exemplo? Não é uma visão de um Deus firme, de certa forma rígido, mas quando nós olhamos para o Filho, nós vemos o quê? Uma face de um Deus que ama, um Deus que dá seu sacrifício por nós. Então, o que Moisés recebe é apenas uma amostra do que já existe. Eu não creio que Deus tem uma lei para a terra, uma lei para o outro país, para o outro mundo, outra lei para outro mundo. Eu acho que eu não creio dessa forma. Eu creio que Deus tem suas leis baseadas no amor a Deus e no amor ao próximo. E quando você vai para a lei de Deus, o que você vai perceber? Moisés recebe as tábuas, ele vai subir ao monte, o monte vai tremer, o povo vai ficar lá embaixo com medo. Ninguém pode subir no monte, Moisés sobe e traz a lei de Deus, escrita pelo dedo de Deus. E essa lei agora, ela vai ser guardada no lugar mais sagrado que existe, chamado de local santíssimo. Eu tenho o pátio com altar de sacrifício, primeiro compartimento do tabernáculo, segundo compartimento que é o local santíssimo. Ele é guardado dentro de uma caixa lá, e sobre esta caixa tem uma tampa chamada de propiciatório, e o sacerdote que está do lado de cá da cortina fala com Deus que está do lado de lá da cortina, que fala de cima dos mandamentos. De onde Deus se comunicava com o sacerdote, ou sumo sacerdote? De cima do propiciatório, que é em cima a tampa da arca com os 10 mandamentos. E existem algumas pessoas ainda que se atrevem a dizer que a lei de Deus não tem mais validade. É claro que tem validade. Então, o indivíduo ele vai passar por um processo. Primeiro é o reconhecimento. Você precisa reconhecer suas culpas e suas falhas, senão não vai ter como. Você tem que reconhecer. Se você quer entrar na terra, reconheçam. Você passa pelo primeiro passo, que é o altar de sacrifício, que chama-se Calvário, onde o Cordeiro de Deus morreu, onde os animais morriam, onde o Cordeiro de Deus morreu. É o Calvário. Nesse momento, você vai ser justificado por Deus. Alguém está assumindo a sua culpa. O sangue desse animal vai ser levado para dentro do tabernáculo, vai ter uma cortina que separa o local santo do santíssimo e vai ser aspergido. Existe um registro ali. Durante todo o ano, o sangue vai ser aspergido ali. Porém, quando chegar no 7º mês, o sumo sacerdote, num dia específico, ele vai entrar lá dentro do segundo compartimento, levando o sangue de um animal que morreu por você. E vai derramar esse sangue sobre a tampa desse propiciatório. E vai fazer a intercessão por você. A cortina manchada de sangue representa os seus pecados, os meus pecados. Mas esse sangue que vai ser derramado ali representa o sangue de Cristo que está sendo derramado sobre a lei. Olha só, sobre a lei, sobre a arca. É derramado ali, sobre a lei. E esse sangue vai dizer o seguinte: salvo ou perdoado pelo sangue de Cristo. Ninguém vai ser salvo ou perdoado pelas suas obras, por aquilo que você fez, mas por aquilo que Cristo fez. Então, o que eu tenho lá? Eu tenho lá o que está em 1 Coríntios 5, verso 10, que diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, varão, em outras palavras, o que é o santuário? É a maneira como Deus vai nos julgar. É o processo de julgamento e de salvação para a raça humana. É uma representação do tribunal de Cristo. Certo?
E esse processo tem como auge para nós o sacrifício de Cristo, porque sem Ele, todos nós estariam perdidos. Por isso que é um interesse muito grande de Satanás em esconder a lei de Deus das pessoas, né? De fazer com que as pessoas ignorem a lei de Deus, porque tudo está baseado na lei de Deus, na quebra dos mandamentos, o caráter de Deus, que é a lei de Deus. Sim. E Jesus, o santuário, né? Todos esses detalhes. Então o inimigo ele tenta afastar as pessoas dessa verdade, né? E como um dos ouvintes aqui, a Ivonir, disse, que explicações claras. Louvado seja Deus. Amém. Na verdade, Ismael, as duas coisas elas vão andar sempre juntas. Lei e graça sempre vão andar juntas. É interessante isso. Nós fomos criados por Deus para não pecarmos, para não cometermos falhas. Todavia, se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, a lei e a graça andam juntos. A diferença é que a primeira coisa que você encontra no tabernáculo é a graça. Então, quando você chegar na lei, você já vai com a graça. Você não vai ser condenado pela lei se você estiver levando o sangue do Cordeiro. Agora, se você não aceitou Jesus como seu Salvador e como Senhor da sua vida, vamos imaginar a cena. O sumo sacerdote, Cristo, leva o sangue, certo? A cortina os meus pecados. Aí a lei diz assim, condenado pela transgressão de tais e tais pecados. Todos nós vai ser assim. Então, Jesus diz, realmente ele cometeu esses pecados. Está registrado no livro da vida dele aqui. Mas folheiem as últimas páginas e vocês vão ver que as últimas páginas estão manchadas de vermelho, é o vermelho do meu sangue. Ele me aceitou como seu Salvador e Senhor da sua vida. Então vem o carimbo, perdoado pelo sangue de Cristo. Mas pode acontecer de tudo isso ser feito e Jesus dizer, tudo que tinha que ser feito para salvá-lo, eu fiz. Porém, ele não me aceitou. Nada posso fazer, condenado. Então, por isso que a Bíblia diz assim, ó, aqui no livro de 1 João, no capítulo... Deixa eu ver aqui. Capítulo 5, verso 12, diz assim. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Capítulo 5, verso 12 de 1 João. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Em outras palavras, não tem para onde escapar. Ou você tem o Filho, ou tem a Cristo, e vai viver, tem a vida, ou você não tem a Cristo e não tem a vida. Muito bem, geração 7, o santuário de Deus, edades, graça, misericórdia, perdão, disponível a você, a mim, a você nessa noite. Pastor, tem uma particularidade aqui, e eu vou pedir para o Luiz ler para a gente, Levíticos capítulo 5, versículo 11. Você falou aí com muita propriedade, eu creio, como sendo boca de Deus, sobre o sacrifício de Jesus, um sacrifício abrangente, não somente à terra como ao céu, né? Levíticos capítulo 5, versículo 11, diz aí, Luiz, por favor. Porém, se as suas posses não lhe permitem trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará por sua oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha como oferta pelo pecado. Não lhe deitará azeite, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Eu vejo uma particularidade aqui, pastor. Então, havia pessoas que não tinham condições de levar um cordeiro, uma ovelha, mas eu vejo aqui Deus aqui proporcionando condição para que todos comparecessem diante dele. Então Deus falou, rapaz, ok, Isaac, se você não tem um cordeiro, se você não tem condições, você pode levar aqui 2 rolas, sim, ou 2 pombinhos, mas Isaac, se você ainda não tiver condições de comprar, você pode levar um pouquinho de farinha.
Como que a gente pode traduzir isso hoje, pastor? Porque é possível que alguns que estejam nos assistindo, poxa, quem sabe pensa assim, poxa vida, né? Eu tô com minha vida tão atrapalhada, eu já fiz tanta coisa errada, ou eu conheço tão pouco. Eu não sei se há oportunidade para mim, se não há possibilidade para mim. Será que é isso que Deus está querendo dizer para a gente? Como que a gente pode interpretar essa declaração no âmbito universal, Sim. de um alcance universal? No início da nossa aula de hoje foi mencionada a questão da oferta contínua, né? De manhã e à tarde, então o sangue de um animal era derramado em favor do povo. Então já existe uma ação. Por exemplo, farinha não tem sangue, não tem derramamento de sangue. A rolinha até tem, de certa forma. Então já havia uma ação de Deus em favor do povo. O que está sendo levado em conta aqui é que a pessoa não deveria se apresentar sem nada. Então, se a pessoa era uma pessoa humilde, uma pessoa simples, que levasse o mínimo possível, o máximo que ela pudesse levar, não é, no caso. Se ela não tivesse, então ele chega... Porque veja bem, o que é uma rolinha? Quem mora aqui sabe o que é isso, porque o que mais tem é rolinha aqui nesse lugar. Não é? O cara montava um alçapão ali e tal, e ficava ali, né? Até que catava uma rolinha. Então não havia desculpas para a pessoa não ir. Então é importante a nossa demonstração de gratidão ou a nossa demonstração de fé de forma física, palpável, certo? E aqui demonstra também que o interesse de Deus não é quantitativo, mas qualitativo. E aí nós podemos nos transportar para a oferta da viúva, daquela senhora de idade. Enquanto muitas pessoas vinham de longe, por exemplo, quando o povo saiu de Babilônia, muitos ficaram em Babilônia, porque estabeleceram-se lá e em outras regiões dispersas. Então eles juntavam o dinheiro do ano inteiro. E uma vez por ano vinham a Jerusalém para adorar. E quando vinham com sacos de dinheiro para trazer de ofertas. E essas pessoas muitas vezes tinham prazer de chegar ali, estufar o peito, erguer bem aquele saco de dinheiro para fazer bastante barulho no local onde estava caindo. E as pessoas que estavam ali observando, né? Esse camarada está ofertando, né? E tal, né? E aí a história conta que uma senhorinha estava ali e tinha 2 moedinhas. O valor dessa moedinha, de cada moedinha, dava para comprar um pãozinho. Sabe esse pãozinho que a gente chama de francês? É o valor da moedinha. Ou seja, 2 pãezinhos. E ela tinha 2 moedinhas. Ela poderia ter dado uma e ficado com uma, né? No entanto, ela deu as 2 moedinhas. E Jesus, ao ver isso, ele olha para os seus discípulos e diz, olha, ela deu mais do que todo mundo que está aqui. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Deus não está avaliando a quantidade, mas está avaliando a qualidade. Eu vou te dizer uma coisa, que você que é dizimista e ofertante. Deus não pede de nós 10%, porque já é dele. Esses 90% que ficam sobre a nossa responsabilidade é para nós desenvolver o nosso ministério. 10% é para aqueles que estão lá cuidando do templo, digamos assim. Mas os 90% que ficam na nossa mão não é para a gente gastar com o que a gente quer. É para atender as nossas necessidades, sim, cuidar da nossa família, mas desenvolver o nosso ministério. Por isso que a oferta não tem um valor específico, varão. Dízimo tem valor específico, vai para lá. Mas a oferta está na sua mão para que você administre, desenvolva um ministério. Planeje para você fazer a obra de Deus com seus amigos, com seus vizinhos, né? Estabelecer estratégias, né, de realizar isso aí. Então, basicamente é o que você já disse. Não é a quantidade, mas a qualidade, a intenção de sempre estar participando com alguma coisa, né? Muito legal. Eu fico assim, muito agradecido, Isaac, né, a Jesus, porque, poxa, Ismael, tudo o que é necessário para a nossa salvação
Deus fez. Como diz meu amigo Ismael, está em suas mãos a resposta, né? O aceitar ou não aceitar. Isaac, considerações finais sobre o que foi dito, sobre o que foi falado. Eu agradeço muito a Deus por Ele ter vindo morrer por mim, mesmo sem eu merecer, mesmo muitas vezes eu continuar fazendo o que eu faço de ruim, não me arrependendo, mas hoje eu tenho assim um clamor forte no meu coração de deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte para o Senhor. Então, eu tenho esse desejo hoje, mas eu não posso só desejar, eu tenho que colocar em prática, de me prostrar diante de Deus e pedir perdão a Ele de tudo que eu tenho feito, ofendido alguém ou tomado alguma decisão que não deveria ter tomado, e seguir firme e forte na caminhada de até Jesus voltar, né? E então, a minha palavra de hoje é de gratidão por tudo que Ele fez por mim e continua fazendo. Eu lembro que o agradecimento que a gente fez com o começo do nosso nome, eu agradeci a Deus pela insistência dele. E eu continuo agradecendo por isso, porque por mais vezes que eu tenho esquecido, tenho deixado de investir tempo em relacionamento com esse Deus maravilhoso, Ele nunca desiste de mim. E isso que eu aprendi hoje através do santuário, do estudo do santuário. E agradeço o pastor, o Senhor, por estar passando esse esclarecimento maravilhoso pra gente, porque esse é um conhecimento para a vida inteira, não é só para agora. E eu tenho gratidão eterna por esse Deus maravilhoso, né? Amém. Luiz Fernando, eu imagino que quando alguém ali assassinava aquele animal, eu imagino que aquilo tinha um impacto muito grande, emocional, físico. Talvez conviveu com aquele animal durante tanto tempo, né? Talvez tenha visto aquele animal nascer e agora, por causa do seu pecado, aquele animal estava morrendo. Hoje, quando você olha para o Calvário, por aquilo que Jesus fez para você, qual o sentimento, Luiz, que vem ao seu coração, sua vida? É uma mistura de sentimentos, na verdade, né? Porque ao mesmo tempo que eu sou eternamente grato, eu fico muito envergonhado, né, da minha condição hoje, perante a tão grande sacrifício que foi feito por mim. O que me resta é simplesmente seguir o exemplo de Jesus e tentar fazer cada dia minha vida um pouco melhor do que ela já foi. Tentar conseguir seguir um pouquinho que ele ensinou, seguir tudo que ele ensinou. A gente sabe que não é fácil, mas se não tentarmos, não vamos conseguir, né? Então eu tenho que pelo menos honrar esse sacrifício que foi feito por mim e não esquecer que ele foi feito por mim, porque a gente costuma esquecer, né? Graça de graça. Não foi de graça, mas custou a vida de Jesus. Então eu não posso me permitir esquecer disso, que se eu estou aqui hoje foi graças a Jesus, graças ao seu sacrifício, e com base nisso eu tenho que tocar minha vida pra frente e seguir tudo que ele ensinou, porque ele não ia fazer tudo isso por mim pra me deixar aqui jogado sem me ensinar nada. Então ele fez tudo isso e ainda me ensinou como fazer pra ter uma vida melhor. Ele é maravilhoso. Então assim, eu tenho muita gratidão por tudo e eu tenho um pouco de vergonha por como está minha vida hoje, e eu sei que eu tenho que melhorar muito ainda. E só aproveitando que a Rosnalva fez um comentário que eu achei muito legal, eu queria falar. Ela falou assim: que amor é esse, que amor é esse? Sabe tudo de mim, mas me ama mesmo assim. Amor incondicional, o amor de Deus. Queria pedir para vocês que estão em casa refletirem um pouco. Se você soubesse tudo que já passou na vida de todos que estão ao seu redor, vocês conseguiriam amar eles ainda assim? Tudo que eles fizeram, o passado deles, os pecados,
Vocês teriam esse amor dentro de vocês para conseguir amar essas pessoas? Jesus tem. Ele sabe tudo que você fez, tudo que mais ninguém sabe. E Ele te ama mesmo assim. Ele está aqui do seu lado, Ele está aí junto com você, te amando, estendendo a mão para você. Então assim, é maravilhoso. Eu fico até quente aqui, até dando calor falando, porque é muito amor. É muito amor. Vaso dos vasos. Em um dos nossos estudos aqui, o pastor disse que mesmo Jesus glorificado, as marcas do Calvário continuam. As estigmas, né? As marcas das mãos, da lança. Cara, todas as vezes que você tocar nas mãos de Jesus, né? Todas as vezes que você tocar ao lado de Jesus, você vai lembrar que foi por você. Amém. Isso aí, Vaso. Mas é justamente o que eu estava aqui agradecendo, né? Porque a gente vai ouvindo cada um fazendo o seu comentário e eu estava aqui analisando o tema. Gratidão, infinitamente gratidão. Gratidão, Valão, porque eu aceitei, eu entendi esse sacrifício, eu entendi o processo do santuário, eu aceitei e hoje eu aguardo a volta de Jesus. E um dia eu quero presenciar, poder ver esse santuário no céu, poder presenciar o próprio Cristo que teve todo esse papel fundamental de salvação. E fica assim, ao mesmo tempo, Jean, uma certa tristeza até. Embora eu esteja feliz aqui, fica uma tristeza porque eu vejo as pessoas às vezes desprezando com tanta facilidade, sabe? Ignorando a salvação por tantas coisas assim, tanta besteira. São tantas provas. Hoje a gente leu tantas provas aqui, a gente conversando com a Rosinalva, a gente mostrou como parece um quebra-cabeça, tudo se encaixa. Como uma pessoa pode se perder com tantas provas? E ao mesmo tempo fica uma tristeza, porque a gente vê que as pessoas preferem acreditar muitas vezes em tantas outras coisas banais, tantas outras coisas passageiras, sem prova de nada. Elas têm muito mais fé em coisas que não têm nenhum sentido, em vez de acreditar em tudo isso. Então é assim, eu louvo a Deus porque eu entendi a salvação e eu aguardo hoje. E o meu apelo realmente é isso, que as pessoas acreditem mais na Bíblia, a palavra de Deus. E depois que o santuário habitou no meio do povo de Israel, tudo foi diferente, como o pastor falou no começo ali, E assim, quando você permite que Deus habite no seu lar, tudo é diferente. Tudo se torna diferente, tudo se torna mais fácil. Os problemas continuam, mas é o processo da santificação. Como a gente falou aqui, eu louvo a Deus por isso e agradeço. Pastor Lucas, suas palavras finais. Eu peço que no final o senhor já faça a oração já. Ok. Por favor. É interessante porque o santuário foi construído e nunca mais houve noite. Por 40 anos, crianças nasceram, cresceram, se tornaram adultas sem ver as trevas. Então é muito importante isso para nós. Outra coisa importante, nunca houve fome, nunca houve miséria, nem doença havia. Então é muito importante nós atentarmos para esse assunto. E eu quero fechar com João, escrevendo no livro de Apocalipse, capítulo 7, verso 13 em diante. Ele é um privilegiado, né? Ele não viu só o tabernáculo, a arca lá, né, os mandamentos, ele viu outras coisas, né? Diz assim, João capítulo 7, 13 em diante, assim: Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite, aonde? No seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor alguma. Lembra dos 40 anos lá?
pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Oh, glória! Amém, amém. Nós vamos para o céu e vamos morar na casa do Pai, diz João capítulo 14, 1 a 3. E se nós vamos morar na casa do Pai, o que era a casa do Pai aqui na terra? O tabernáculo. E quando esse tabernáculo descer, nós vamos continuar morando no tabernáculo. Vamos ter nossa casa de campo, mas a casa do Pai é o tabernáculo. E se isso acontece, quem entra no tabernáculo não é o pecador. O pecador não entra no tabernáculo, ele só vem até o altar de sacrifício. Para que entre no tabernáculo, ele vai ter que tomar banho, trocar de vestes. Ou seja, ele vai fazer parte do ministério agora. Então, todos nós que estamos vivendo nesse mundo cheio de dor e sofrimento, teremos o maior de todos os privilégios: sermos sacerdotes no reino de Deus. Amém. Esta terra será o centro de todo o universo. O tabernáculo de Deus, a Nova Jerusalém, estará aqui. E pessoas de todo o mundo, seres de todo o mundo virão adorar a Deus aqui. E nós seremos os seus representantes. Não quer você aceitar esse convite maravilhoso de Deus? De fazer parte do seu ministério? Hoje eu falava para o Márcio, né? E a sua esposa. Para o Márcio e a sua esposa. Que a sua casa... Na sua casa é a sua igreja, né? Não que a gente não deva ir à igreja, óbvio que tem que ir à igreja, mas os nossos lares devem ser nossas igrejas. Desde já devemos ir nos preparando para o exercício do ministério. É para isso que Deus está chamando você. E o meu desejo é que você, líder familiar, coloque sua casa em ordem. Todas as noites reúna sua família, ore com eles. Apresente sua família diante do trono de Deus. E o sangue de Jesus será derramado sobre você e sua família, para que vocês durmam em paz. Enfrente as agruras dessa vida, mas em breve nós chegaremos na terra prometida, a Nova Jerusalém. Quero orar com você, onde você estiver, curve sua fronte, feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor tem dado muitos privilégios para a gente. Mas nós não conseguimos nem imaginar o que vai ser morarmos contigo no seu tabernáculo. Também não conseguimos imaginar a grandeza de vivermos aqui nesta terra renovada e morarmos contigo, sermos seus sacerdotes, seus líderes no sentido espiritual. Pai querido, perdoa as nossas faltas, reconcilia a nossa vida, a nossa família, os nossos amigos, os nossos queridos contigo, e que nós possamos ter a certeza sempre do perdão de Cristo diante dos nossos pecados. Amém. Fica conosco, dá-nos a sua paz, abençoe a cada um de nós. Te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Obrigado a você porque ficou com a gente até aqui. Obrigado a todos que participaram desse estudo maravilhoso. Já estou impactado, o coração está aquecido. A gente está animado aqui, as pessoas estão comentando, as pessoas estão felizes, levantando as mãozinhas aqui, agradecendo, com as mãozinhas de amém. Louvado seja Deus. Obrigado mesmo. Eu queria que continuasse esse estudo. Por mim, ficaria aqui pelo menos umas 2 horas a mais. Pastor, é uma pena que você veio de 15 em 15, mas tudo bem. Deus abençoe. Jean, e aí? A Sandra Herrero colocou aqui, ó: me emociono em pensar do grande amor de Deus por mim, pecadora. Amém. Glória a Deus pela sua misericórdia por nós. Amém. Né? Olha a Rosinalva aqui, Jean. Ela conseguiu fazer eu me emocionar aqui agora. Olha que interessante, a Rosinalva disse: olhando vocês sentada aí na mesa, aqui de casa, ela sentada lá assistindo, ela consegue visualizar Jesus sentado ao lado de vocês, a gente aqui, né? E dizendo: que orgulho desses meus filhos. Estamos pregando o evangelho, estão cumprindo a missão. A Cristina Amém. Silva diz assim, ó: graça, misericórdia e perdão. Que santuário maravilhoso Jesus nos deixou. Amém, amém, amém. Deus seja louvado. Aproveite e peço oração também pela você que está aí em casa. Ore pela Neuza, que pediu oração, que está com uma dor de cabeça um pouco forte. A gente vai orar aqui também depois, tá bom, Neuza? A gente sempre anota aqui no nosso caderninho as orações.
Que Deus abençoe, né, Jean? Relembrando que nossos estudos aqui são todas as sextas-feiras, às 20 horas e aos domingos, às 20 horas. Domingo é um tema mais aprofundado na palavra de Deus, né? Na sexta-feira é um tema um pouco mais livre, mas no domingo a gente se aprofunda mais aí nos temas da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Hoje tivemos a presença aqui do pastor, ele volta aqui em breve, daqui a 15 dias, se Deus permitir. Tá bom? Um abraço pra Nara, a irmã do pastor, tá aqui com a gente assistindo também. Que Deus abençoe. A Gonçalina que tá sempre aqui. Se ela não assistir agora, provavelmente ela vai assistir em outro momento, porque fica gravado aqui. Um abraço pra Gonçalina e todos aí da região do sul, né? Que Deus abençoe. Lembrando pro pessoal confirmar, né, Jean? Aqui o Luiz mandou aqui um pouco mais acima o link do nosso YouTube. E aí, Jean, fala um pouco aí desse link aí. Pra você, se você não se inscreveu ainda, pra você se inscrever no nosso canal, curtir, se inscrever no nosso canal, se possível compartilhar também aí, né? E apertar o sininho lá para você receber as notificações sempre que subir um vídeo, porque a gente ainda não consegue fazer as lives lá ao vivo, mas o nosso plano é expandir a palavra de Deus através das lives ao vivo também do YouTube, que nos permite aí muitas outras coisas, né? Muito bom, né, Jean? E por que nós não conseguimos nesse momento ainda, Ismael, fazer o ao vivo para aqueles que não sabem? Porque nós precisamos pelo menos, olha só que interessante, anota aí na sua cabeça aí, ó, pelo menos 1.000 inscritos e também, Jean, 4.000 horas de visualização das lives. Então é importante que você deixe esses vídeos aí na sua casa de vez em quando rodando aí, assista, vai relembrando, vai assistindo a semana inteira, manda para outras pessoas para que elas também possam assistir e aí a gente consiga atingir essa meta aí. Legal, www.youtube.com/C de casa /geração 7. É isso aí. Que Deus abençoe vocês, a gente se encontra na sexta-feira que vem. Um tchauzinho aí, uma feliz semana pra todos. Deus abençoe. Tchau, tchau. Um abraço.